Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 11 do livro de Samuel da Bíblia Sagrada. Primeira Samuel 11:1. Samuel vence os amonitas. Então subiu Naás, ammonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. 1 Samuel 11:2. Porém, Naás, ammonita, lhes disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim põe esta afronta sobre todo Israel. 1 Samuel 11:3. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. 1 Samuel 11:4. E vindo os mensageiros de Gibeá, de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. 1 Samuel 11:5. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. 1 Samuel 11:6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. 1 Samuel 11:7. E tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. 1 Samuel 11:8. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. 1 Samuel 11:9. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. 1 Samuel 11:10. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo que parece bem aos vossos olhos. 1 Samuel 11:11. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. 1 Samuel 11:12. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. 1 Samuel 11:13. Porém, Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. 1 Samuel 11:14. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. 1 Samuel 11:15. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali, com todos os homens de Israel. Bem, então, vejamos aqui alguns comentários a respeito do capítulo 11 de 1 Samuel da Bíblia Sagrada, né? Então, só há um comentário com relação ao versículo 3. Eu não vou fazer a leitura das referências. São muitas, né, aqui nesse comentário. Então, 1 Samuel 11:13. Saul começou a reinar com uma atitude de humildade e bondade. Foi valente e deu ao Senhor a honra devida. O Espírito do Senhor se apossou de Saul, capacitando para reinar sobre Israel, o povo de Deus. Bem,
Então, encerramos assim, né, a leitura do capítulo 11 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Bem, tem uma reflexão para a gente fazer hoje, é a seguinte. Na nossa vida, constantemente, nós nos sentimos assim encurralados, né? Olhamos para a direita, não vemos uma saída para um determinado problema que estamos enfrentando. Olhamos para a esquerda, não vemos também uma saída. Olhamos para trás, também não há saída. E agora? Olhamos para frente, também não há saída. Então, nos sentimos verdadeiramente encurralados, né? Mas, vejamos aqui uma passagem bíblica, né? Do livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo 21, diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel, versículo 22, né, entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhes foram como muro, à direita e à esquerda. Olha só, eu sempre imagino assim, que a pessoa, você passando ali naquela situação, né, olhando do lado o mar, né? Olhando do outro lado outra parede do mar. Mas os judeus, né, os hebreus estavam realmente assim, em uma situação como essa. Olhavam para um lado, montanhas. Olhavam para o outro, montanhas. Olhavam para trás, o exército de Faraó, fortemente equipado, com vários carros de guerra, indo realmente em direção àquele povo para dizimá-los. E aí, na frente, o mar. Literalmente, não havia saída para eles, estavam encurralados. Mas quem diria que Deus pensaria em uma solução como essa, né? Em abrir o mar para que o povo passasse, né? Então, bem aqui, ó. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental durante toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então é assim, quando estamos na nossa vida encurralados, né? Não encontramos mesmo a solução, nem na direita, nem na esquerda, nem atrás, nem na frente. Pode ter certeza que o Senhor Deus, Ele é muito criativo. E Ele vai encontrar uma saída para seu problema. Ele vai abrir uma porta de forma que você nunca tinha pensado, de uma maneira que você nunca esperaria. Usando pessoas que você jamais imaginaria que poderiam ser usadas para resolver aquela situação que você está vivendo. Providenciando alternativas que você nunca pensou. Usando estratégias até então inconcebíveis. Criando uma saída que você muitas vezes termina comentando e avaliando o agir do Senhor e dizendo: quem pensaria nisso? Quem pensaria nisso? Quem pensaria em uma saída como essa? Né? Nós poderíamos pensar bem naquele caso daquele povo encurralado. Eles podiam sair correndo, tentar subir a montanha de um lado, do outro, mas seriam alcançados, né? Ou tentar realmente voltar a enfrentar o exército, né? Mas ninguém pensaria, sei lá, talvez alguém pensasse em atravessar nadando, impossível também. O que que acontece? Mas o Senhor Deus é assim, Ele usa tem uma imaginação muito forte, muito grande, né? Que ele é o criador de tudo, então ele encontra uma alternativa, um caminho, uma saída, uma porta que nós nunca imaginaríamos que pudesse existir para resolver aquela situação, né? E isso é muito comum na vida das pessoas.
Muitas vezes já nos surpreendemos, né? Com situações assim que você, poxa, como poderia encontrar uma solução para esse problema, né? Como eu poderia encontrar a solução para esse problema? E quem diria que a solução seria essa? E às vezes está tão perto de nós, está ali tão acessível e nós não pensamos nisso, não é verdade? Bem, meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.